Ele é um garoto tímido, mas acaba conquistando a garota mais desejada da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começa quando Naoto entra na biblioteca esperando seu santuário habitual sem interrupções, mas em vez disso encontra 4 garotas que começam a incomodá-lo e ele acidentalmente derruba suas páginas de mangá, espalhando-as pelo chão como sua dignidade. As garotas imediatamente se jogam sobre seus desenhos, chamando-os de vergonhosos e patéticos antes de irem embora. Uma garota, Hayase, fica para trás e analisa seu mangá como uma crítica desempregada, apontando que o personagem principal é obviamente sua fantasia de autoinserção, o que o faz chorar. Ela o chama de assustador, mas enxuga suas lágrimas com seu lenço antes de se desculpar, deixando o lenço como um presente antes de ir embora. Naquela noite, toda vez que Naoto fecha os olhos, ele começa a ter flashbacks da Segunda Guerra Mundial de Hayase, chamando seu mangá de patético. Na tarde seguinte, ele está indo para a sala do clube de arte quando ela aparece do nada como uma ninja stalker. Hayase o segue para a sala de arte e se oferece para ser sua modelo como um pedido de desculpas pela guerra psicológica de ontem. Naoto tenta recusar porque a última coisa que ele precisa é de mais oportunidades para se envergonhar, mas ela começa a provocá-lo sobre ser um covarde. Ela fica animada e promete a ele um prêmio se ele conseguir fazer um desenho decente dela, como balançar uma cenoura na frente de um coelho faminto, o que funciona como perdedor carente de carinho. Ele concorda em tentar, e ela faz uma pose sugestiva que faz seu glize formigar, mas ele consegue criar algo apesar de estar apavorado e tremendo. Quando ele termina, Hayase examina sua obra trêmula e diz para ele fechar os olhos para receber sua recompensa. Naoto acha que este é seu momento de protagonista, então ele fecha os olhos e se inclina para frente, apenas para ela dar um peteleco no nariz dele mais forte do que um interruptor e começar a rir dele. Vendo-a continuar a rir de sua audácia carente de toque, Naoto tenta cobrir o rosto porque está chorando novamente, mas ela afasta seus braços e o zomba por ser fraco. Ela o acusa de ter a resistência emocional de um papel de seda molhado. No entanto, mesmo enquanto Hayase o está provocando, ela limpa suas lágrimas novamente com aquele mesmo toque gentil. Depois, eles estão voltando para casa juntos e ela começa seu jogo favorito de tortura emocional, pedindo para ele sair com ela, o que faz seu coração disparar, então imediatamente diz que nenhuma garota jamais iria chamá-lo para sair de verdade. Mas então, ela percebe que Naoto não está ficando bravo, apesar de todo o abuso, e pergunta por que ele não está revidando e apenas aceitando o abuso como um saco de pancadas humano. Ele explica que vem sendo intimidado desde a infância, então isso é basicamente uma terça-feira pra ele. Então ela sugere que ele na verdade tem uma quedinha por ela para provocá-lo, o que o faz entrar em pânico, e ele pede pra ela mudar de assunto antes de admitir que, apesar de achá-la irritante, ele na verdade não desgosta de conversar com ela. Ela sorri e diz pra ele chamá-la de Hayase após se apresentar, oficialmente reivindicando a posse de sua existência miserável. No dia seguinte, Naoto está admirando um esboço que acabou de fazer quando Hayase entra correndo com um bambolê e começa a pular como um gafanhoto. Ela pede para ele entrar no bambolê. Ele tenta colocar na cabeça, mas ao invés disso, acaba vendo a roupa debaixo dela, o que faz os dois corarem e ela o chama de perdedor cheirador de calcinhas. Enquanto Naoto se senta para comer e ler seu mangá especial para solteiros em uma tarde tempestuosa na sala do clube, Hayase entra correndo e começa a importuná-lo sobre o que ele está fazendo. Ele diz que está comendo yakisoba, que ela não gosta, o que leva Hayase a zombar dele, dizendo que é por isso que ele é um perdedor sem namorada. Neste ponto, ela diz que os olhos dele parecem estranhos e suspeita que ele está escondendo algo atrás das costas. Ela o chama de estranho e se prepara para pegar o manga suspeito dele enquanto ele falha na luta para mantê-lo. Hayase brinca com isso enquanto tenta pegá-lo, ainda se recuperando do fato de que foi pego. Ela diz a ele que pode fazer as coisas do mangá com ela, mas o repreende de brincadeira quando abre o livro. Ele gagueja como um idiota para explicar que só quer lê-lo pela história de vampiros relevante para o enredo de seu vício em mangás shonen. Hayase não acredita nele, e diz que ele só quer acidentalmente brincar com os melões de alguém como no mangá, enquanto aperta os seus próprios. Naoto deixa Hayase ler o livro sozinha para de alguma forma validar sua negação de ser um verdadeiro pervertido. Hayase chama o mangá de esquisito, mas diz que ama as coisas de vampiro e a parte sobre amar um imortal. Ela imediatamente acrescenta que um dos personagens que teve seu sangue sugado se parece com Naoto, deixando-o desconcertado e envergonhado. Ela o chama de mega virgem, por isso ele não se transformará em um ghoul, algo que ele tenta negar. Hayase sugere sugar seu sangue, ao que ele treme como uma cabra cega apavorada enquanto ela pula nele. Na confusão, a mão dela toca o pequeno triângulo de carne dele e ela diz que ele realizou seu desejo. Isso mesmo, garoto. Ela dá a ele um pequeno apertão e ele fica vermelho como um tomate maduro. Enquanto voltam para casa, Hayase pergunta a Naoto se essa foi a primeira vez que ele foi tocado por uma garota e se sua salsicha ficou congelada quando ela fez isso. Naoto, ela vai para outro aperto adequado, mas desta vez ela apenas aperta sua barriga.
À noite, enquanto Naoto lê o mangá, ele se lembra de como Hayase o apertou e provocou. Esse pensamento sobre Hayase faz com que ele trema como um virgem mais uma vez. No dia seguinte, enquanto Naoto se senta para desenhar, Hayase entra correndo com 2 melões e diz a ele que estão jogando um jogo chamado Adivinha a Semente de Melão. Naoto diz que não gosta de tocar nas pessoas desse jeito, mas ela tira um bilhete dizendo que ele poderia fazê-la fazer qualquer coisa se ele ganhasse o jogo. Ela diz que ele poderia fazê-la usar um traje de banho na sala do clube ou posar toda natural para um desenho travesso, mas então o chama de mestre da indecência. Ele pensa em usar o bilhete para pará-la e diz sim. Hayase estende a mão para o peito e, a princípio, parece perder suas sementes, mas então as esfrega enquanto Naoto grita como um gato no cio para dizer a ela que ela venceu. Ela o provoca dizendo que ele não é homem o suficiente para fazer isso com ela, ao que ele responde que ele vai fazer. Já era tempo. Ela assobia para ele vir até ela, e quando ele estende a mão para suas melancias, ela cora mais do que um rabanete estourando. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o telefone dela toca e ela foge novamente. Naoto vai a um restaurante no seu caminho da escola para casa, e senta-se para comer sozinho. Hayase entra com sua amiga, Sakura, e outros 2 garotos enquanto Naoto tenta se esconder como o covarde que é. Os garotos tentam conversar com Hayase, mas ela não parece interessada, e quando o garoto ruivo fala sobre sua arte e faz com que ela escute sua música, ela o repreende dizendo que ele não parece sério sobre sua música. O menino vai ao banheiro de vergonha. O outro menino de cabelo castanho diz a ela que nunca brincou com melões grandes antes. Naoto, sendo o Peeping Tom que é, pensa que Hayase agora vai se comportar mal com esses meninos também. Mas, em vez disso, ela diz ao menino que é uma coisa inapropriada de se dizer na primeira vez que se conhece alguém, fazendo com que o menino corra para o banheiro completamente envergonhado. Isso faz Naoto pensar por que Hayase só brinca com ele e não com os outros meninos. Os meninos dizem a Hayase que ela está sendo muito rígida com eles e que ela pode relaxar um pouco, mas sem sucesso. Quando Sakura volta, ela pergunta a Hayase se ela não gosta de meninos, ao que Hayase responde que não é o caso, mas os meninos eram apenas chatos. Sakura diz a ela que foi ela quem organizou isso com eles, e ao saber disso, Hayase puxa as orelhas de Sakura em frustração. Enquanto caminhava de volta para casa do restaurante, Naoto percebe que Hayase só puxa os fios tímidos dele e não de todos os outros meninos. Enquanto ele está pensando, ela surge por trás dele e dá um tapa brincalhão em sua cabeça. Ela chama a sombra dele de estranha e começa a chamá-lo de Squiggly para irritá-lo. Ela repetidamente o chama de esquisito para mexer com seus nervos. Naoto, ao invés disso, chama pelo nome dela e ela para perguntar o que é, ao que ele responde que não é nada. Hayase, no entanto, está determinada a obter uma resposta e pergunta repetidamente o que ele queria dizer, como um cachorrinho muito energético. Ela então começa a bater na cabeça dele, chamando-o de idiota e funk. No dia seguinte, Hayase se oferece para ser modelo para ele novamente, mas ele não entende a dica e recusa, dizendo que prefere desenhar objetos a pessoas reais. Ela começa a tirar a roupa perdendo a saia e desabotoando a camisa, o que faz todo o sangue correr para seu membro de 7 centímetros, mas então revela que está usando um maiô escolar por baixo, porque a sádica gosta de dar sustos no virgem para se divertir. Depois da escola, começa a chover forte e eles decidem correr para casa. Mas Naoto mal consegue correr 3 segundos sem perder o fôlego, então tem que se abrigar em um gazebo. Enquanto os dois se secam, ela o provoca porque seu uniforme se tornou transparente por causa da chuva. Lembrando de suas pegadinhas anteriores, ele pensa que ela está falando sobre seu maiô, e olha de qualquer maneira, apenas para descobrir que ela estava dizendo a verdade, e ele tem um vislumbre de sua situação de roupa íntima. Depois de um momento de embaraço mútuo, ela começa a chamá-lo de pervertido novamente. Logo depois, Naoto percebe que Hayase está espirrando e conclui que eles pegarão um resfriado a menos que se apressem para algum lugar quente, mas a tempestade piora e ela o convida para sua casa até o tempo melhorar. Naoto está apavorado por encontrar a família dela, pensando que eles também seriam bullies terríveis, mas ela o tranquiliza dizendo que não há ninguém em casa, e faz uma mudança completa, agindo como uma verdadeira anfitriã. Ela dá a ele algumas roupas do irmão mais velho para ele trocar, fornece uma toalha para se secar e até fachar para eles beberem no quarto dela. Hayase percebe sua energia de mega virgem e faz piadas sobre o que rapazes e moças fazem a portas fechadas. Depois de se divertir com o pânico de perdedor de Naoto, ela nota o quão desconfortável ele está por estar no quarto de uma garota pela primeira vez e sugere jogar um dos videogames do irmão dela para quebrar o gelo, o que ele aceita de bom grado. Quando eles começam a jogar, fica claro que o torcedor sem vida é surpreendentemente mais habilidoso do que ela, o que desperta seu lado competitivo. Eles continuam jogando partida após partida, apenas para Naoto ganhar repetidamente. Hayase começa a trapacear sussurrando algo atrevido em seu ouvido, enquanto ele segura o controle, fazendo-o deixá-lo cair para que ela finalmente pudesse marcar uma vitória. Apesar de tudo isso, ambos acabam se divertindo genuinamente. Quando chega a hora de ir embora, ele agradece a ela pela tarde, e ela menciona que deveriam fazer isso novamente algum dia, pedindo para apertar os botões do seu PlayStation mais uma vez. O que você quer dizer com isso?
No dia seguinte, ele entra na cantina da escola esperando sua habitual refeição solitária, mas não há mesas vazias, e ele é muito tímido para pedir para sentar com alguém, então ele apenas fica lá parado como um cachorro perdido. Hayase o vê e o convida para se sentar com ela e seus amigos, Maki e Yoshi. Ele aceita o convite planejando engolir sua comida e sair antes que as amigas fiquem suspeitas, mas imediatamente se arrepende quando os amigos dela começam a perguntar se ele é o namorado dela. Hayase entra na brincadeira e diz que eles estão namorando enquanto fica toda carinhosa com Naoto, o que deixa as amigas dela ainda mais curiosas. Elas começam a provocá-lo, assim como Hayase faz, chegando perto dele e bagunçando seu cabelo, mas ela surpreendentemente o defende quando elas vão longe demais, como se ele fosse seu virgem de apoio emocional. Ao ver todos tirando sarro dele e percebendo que Hayase estava defendendo-o, Naoto percebe que é um covarde que precisou de uma anã de 1,20 m para falar por ele. Isso o leva a se levantar e anunciar para toda a lanchonete que ele não é o namorado dela, o que faz todos rirem do seu constrangimento, já que esperavam um colapso total e não um grito pequeno do rejeitado social. Os amigos dela o acham hilário e pedem desculpas por serem muito duros, mas Hayase parece desapontada por ele ter negado publicamente o relacionamento falso deles. Depois, ela pergunta por que ele é um molenga que nunca reage e sugere que pratiquem com uma rotina de comédia onde ele deve responder com piadas aos insultos dela. No entanto, ela vai longe demais ao zombar da aparência e do penteado dele, o que na verdade fere os sentimentos dele pela primeira vez. Percebendo que ultrapassou o limite, ela tenta animá-lo dizendo para ele bater em seu ombro no estilo tradicional de comédia. Mas ele está chorando e com raiva, então quando ele balança, ele acidentalmente acerta os seios dela em vez do ombro. Ambos ficam envergonhados com o contato inesperado e ela quebra o clima elogiando-o por finalmente reagir. No entanto, ela age de forma suspeita e sugere brincando que ele mirou lá de propósito. A sessão de modelagem no início foi clássica Hayase, que sabia exatamente como fazer Naoto entrar em pânico ao fingir tirar a roupa. E para o perdedor agitado, a revelação do maiô foi tanto um alívio quanto outro nível de tortura, porque ele achava que ela estava incrível com ele, e ele não conseguia parar de olhar, apesar de tentar agir normalmente com toda a situação. Na escola, na torneira, Naoto está lavando as mãos depois de pintar quando Hayase aparece ao lado dele e começa a lavar as mãos para tirar o laranja do mascote do Tito. Ela faz comentários eróticos sobre como parecia que eles estavam tomando banho juntos depois de uma arte adulta e pergunta se ele estaria a fim de limpar os canos dela mais tarde. Naoto fica com medo ao ouvir todos os comentários esquisitos, então a memória muscular entra em ação e Hayase começa a acariciar suas mãos para deixá-lo desconfortável. Naoto não dura muito e foge imediatamente depois de se acovardar, mas o gesto íntimo o deixou pensando nisso pelo resto do dia. Algum tempo depois, Naoto está tentando almoçar em paz quando Maki e Yoshi invadem a sala de arte à procura de Hayase, e quando percebem que ela não está lá, decidem mexer com ele em vez disso, perguntando se ele já tocou em algumas melancias sagradas antes, já que rumores estão aparentemente se espalhando de que ele é virgem com interesses questionáveis. Maki oferece a ele tocar seus travesseiros para curar sua doença de inexperiência crônica, o que o faz entrar em seu pânico de virgem característico e tentar escapar. Mas Yoshi o agarra e força sua mão nos botões do PlayStation de Gomu, que acaba por ser um pão de feijão vermelho escondido debaixo de sua camisa. Eles riem da reação dele, mas Hayase aparece completamente furiosa e pronta para brigar. A dupla recua rapidamente e ela o parabeniza sarcasticamente por perder a virgindade das mãos. Depois de ver o quão irritada ela estava, Naoto tenta esclarecer que ele não consentiu em pegar o melão e implora que ele foi uma vítima. Quando ele explica que era apenas pão, ela tem a ideia brilhante de jogar o mesmo jogo e enfia 2 pães diferentes debaixo da camisa, desafiando-o a adivinhar qual é o pão premium só pelo tato. Ela só quer se divertir e até oferece uma apalpada grátis. Ele hesita porque isso claramente é uma armadilha, mas ela o chama de covarde, o que sempre funciona com ele. Ele fecha os olhos e começa a sentir o lado direito, mas enquanto ele está fazendo isso, o pão especial escorrega para fora da camisa dela. Quando ele se move para o lado esquerdo, ele está realmente tocando na coisa real e não se contém, usando ambas as mãos para ter certeza de que obtém a resposta certa. Quando ele abre os olhos e declara com confiança qual é o pão especial, percebe o que realmente aconteceu e que provavelmente vai para a prisão. Hayase recorre à violência doméstica e bate nele com o pão premium. 2 dias depois, tudo volta ao normal e ela se oferece para posar para ele novamente, trazendo um sofá usado para a sala de arte que ela roubou de seus admiradores. Ela nota que ele parece triste e vê-o assistindo ao capitão do time de beisebol sendo celebrado por sua equipe e colegas de classe. Ele desabafa sobre não ser talentoso em nada além de desenhar e ser um perdedor geral, então elogios realmente aumentariam sua confiança, comentando sobre como a vida seria diferente se ele tivesse garotas querendo andar em seu carro esportivo e não fosse um fracassado sem riscos.
Ela diz a ele que para receber elogios, ele realmente precisa dá-los primeiro. Então ela pede que ele a elogie. Ele pensa muito cuidadosamente, porque qualquer coisa que ele diga pode soar estranho e ele pode levar uma bronca da Hayase. Então ele decide elogiar o cabelo dela depois de muito pensamento e consideração, chamando-o de sedoso e suave. Ela ri da escolha segura dele, mas pede mais. Então ele menciona a agilidade dela e as habilidades em artes marciais que ela mostrou quando se conheceram, fazendo referência ao chute impressionante que ela deu. E isso realmente a faz corar um pouco. Ela tenta retribuir o elogio encontrando algo para elogiar nele, mas realmente luta para encontrar algo que justifique adequadamente sua existência patética. Naoto implora para ser libertado de sua miséria, refletindo sobre se ele é realmente um torcedor insignificante sem qualidades notáveis. Eles começam a sessão de modelagem com ela de maneira travessa, tentando apresentar várias poses provocantes que são demais para o pequeno cérebro virgem dele processar. Após sua sobrecarga sensorial extrema, eles optam por uma pose normal, mas ele ainda não consegue desenhar direito porque todo o sangue foi para o pênis dele, deixando nenhum para o cérebro funcionar. Hayase decide tirar um cochilo, dando-lhe tempo para trabalhar em sua técnica e colocar sua cabeça idiota no jogo. Quando ela adormece, ele finalmente tem a oportunidade perfeita de desenhá-la sem distração. Embora ainda esteja encantado com seu corpo voluptuoso e fisicamente atraente, ele consegue acalmar seu pequeno monstro da sede e prossegue para criar um esboço incrivelmente detalhado e preciso dela dormindo pacificamente, que acaba por ser seu melhor trabalho até agora. Quando ela acorda e vê o desenho, fica genuinamente impressionada, e como recompensa, ela diz para ele fechar os olhos para recebê-la. Naoto, como um completo beta, segue suas instruções e espera por um pequeno beijo, enquanto a atrevida Hayase empurra um pequeno bichinho de pelúcia no rosto dele para beijá-lo indiretamente e manter suas vibrações brincalhonas. Apesar da fachada que estava fazendo, Hayase estava bastante feliz com o desenho porque capturou sua aura de bad girl. Hayase, como um coelhinho cheio de açúcar, entra pela porta do clube de arte e começa a chamar Naoto de nojento de forma brincalhona. No entanto, Naoto não responde e continua trabalhando em seu desenho, o que faz Hayase querer mais atenção. De repente, Yoshi e Maki aparecem e depois de empurrar de lado, Hayase perguntou a Naoto se queria sair com eles, acrescentando que seria melhor do que ser intimidado pela cara estúpida de Hayase. Para a surpresa de Hayase, Naoto concorda e as duas garotas seguram seus braços, garantindo que eles descansem ao lado de seus grandes melões redondos. Isso faz Hayase gritar e acordar do que era na verdade um sonho estúpido. Vamos lá, cara! Ela se vê coberta por um lençol em um sofá com Naoto olhando preocupado enquanto ele diz que não queria que ela pegasse um resfriado. Ela diz a ele que ele não está estranho hoje, e Naoto se pergunta como deveria responder a isso. Naoto senta-se tremendo como um furão enquanto Hayase o encara. Então, como esperado, ela diz que ele é um pequeno virgem sensível que também é embaraçosamente sensível ao cócegas. Quando ele começa a negar as acusações dela, ela se lança sobre ele como um coelho louco, e Naoto começa a gritar com toda a força enquanto fica exausto pelo monstro da cócega que Hayase é. Quando Hayase o provoca novamente sobre sua sensibilidade a cócegas, ele puxa uma carta de inversão do Uno e diz a ela que ela também é como ele, algo que ela nega, oferecendo a ele uma oportunidade de fazer cócegas nela. Ela começa a tirar a camisa, e Naoto, ao ver toda aquela pele à mostra, começa a corar loucamente. O rubor só aumenta quando Hayase tira a camisa para revelar um traje de banho por baixo. Ela exibe suas axilas semelhantes às de um macaco enquanto desafia Naoto a fazer cócegas nela. Mas quando ele se aproxima para fazer isso, ela desiste e o chama de Senhor da Sede. Hayase abotou a sua camisa e diz a Naoto que quer mostrar a ele um vídeo de ovelhas que ela acha emocionante por algum motivo. Naoto assiste o vídeo e concorda timidamente com ela, enquanto ela começa a olhar para o cabelo crescido dele e diz que ele parece uma ovelha feia que precisa ser tosquiada. Ele diz que vai ao barbeiro, mas Hayase puxa uma máquina de barbear revelando suas verdadeiras intenções de usá-la nele. Ela liga ao barbeador e se aproxima dele como o lurquineiro, implorando para deixá-la raspar só a pontinha enquanto ele se afasta dela em um frenesi aterrorizado. Ele recusa o barbeador, então Hayase pega um pente e tesoura dizendo que vai apenas cortar o cabelo dela, uma ideia que Naoto gosta e finalmente diz sim. Ela começa a seguir em frente com seu fiasco de corte quando recebe uma ligação de suas amigas que querem devolver suas anotações de matemática e estão esperando na sala de aula por ela. Naoto diz a ela que pode ir, então ela sai correndo da sala de arte, deixando Naoto a se perguntar se seu cabelo está realmente comprido. A porta da sala de arte se abre abruptamente, revelando Yoshi e Maki, que surpreendem Naoto ao entrar e olhar ao redor da sala. Eles chamam de Ninho de Amor e encontram a máquina de barbear de Hayase, apenas para Naoto explicar que Hayase ia cortar seu cabelo. Eles, no entanto, dizem a ele de forma sombria que irão ajudar e se agarrar a ele como insetos pegajosos para raspar sua cabeça, mas eles só conseguem cortar alguns fios de cabelo quando Hayase retorna da sala de aula vazia. Um concurso de olhares começa e Hayase olha com raiva para as duas mulheres voluptuosas enquanto Naoto tenta desarmar a situação como um verdadeiro covarde.
Antes que Hayase possa dizer algo, as duas garotas saem correndo da sala de arte e Hayase continua sua missão de cortar o cabelo de Naoto. Os dois ficam envergonhados e eufóricos enquanto Hayase corta o cabelo dele como um profissional, até mostrando o resultado após o corte com um espelho, o que Naoto realmente gosta. Naoto e Hayase estão voltando da escola quando Hayase reclama do dia quente e sufocante, e Naoto, sem conseguir esconder o fã que é, corre para concordar com ela. Ela sugere que eles deveriam tomar raspadinha e conta pra ele sobre sua loja favorita que tem tanta raspadinha que parece o Monte Everest feito do mesmo. Quando eles chegam na loja, encontram uma enorme fila de pessoas esperando sua vez porque a loja tinha acabado de aparecer em um programa de TV como uma das 100 melhores lojas de sorvete. Naoto diz a Hayase que não quer esperar tanto, mas ela o leva e pede que use sua força de vontade para esperar pela majestosa raspadinha fofa, ao que ele responde que não se importaria com sorvete de loja de conveniência. Isso deixa Hayase completamente louca, pois ela perde a cabeça com a escolha dele de sorvete de loja de conveniência. Enquanto ambos esperam na fila, Naoto percebe que os dois homens atrás deles estão olhando para a camisa molhada de Hayase, que agora estava expondo seu sutiã devido ao suor. Sendo um cavaleiro com cabelo bobo, Naoto se move para trás de Hayase para impedir que os homens olhem e sorriam para ela com suas caras de duende convencidas. Naoto percebe que Hayase está ficando tonta por causa do calor, e quando finalmente percebe que ela pode desmaiar, ele a segura pelo pulso e a leva para um banco onde lhe traz uma garrafa de água para reidratá-la. Ela se torna uma dose de espresso ambulante depois de beber a água, mas desiste de seu plano de comer raspadinha. Em vez disso, ela pede a Naoto para esperar enquanto corre até a loja de conveniência e traz 2 sorvetes, um dos quais ela usa para surpreender Naoto, tocando-o na parte de trás do pescoço dele, o que o faz gritar como um banshee. Ela entrega o sorvete para ele e pede que coma, depois começa a provocá-lo por ser sensível. Eles voltam à noite com Naoto bebendo chá engarrafado enquanto Hayase fala sobre as férias de verão e como ela está ajudando a equipe de natação, o que faz Naoto pensar em assistir a 2ª temporada de Uramiko e terminar suas pinturas a óleo. Naoto se pergunta se Hayase não vai conseguir incomodá-lo nas férias de verão quando ela lhe pede o chá e o engole como uma bomba d'água comercial. Ela então lhe pede para trocar contatos com ela, ao que ele diz sim, e dá a ela seu ID de contato, mas ele diz a ela que ele não será bom para ela. Hayase, chamando-o de mau perdedor, diz a ele que o adicionou aos seus contatos favoritos e que enviará a ele um adesivo de Lorde da Luxúria toda vez que ele pensar em algo travesso. Enquanto ela diz tchau e vai embora, Naoto pensa em beber o chá e lembra que Hayase colocou sua boca de chave de boca na mesma garrafa e fica hesitante, mas então recebe um adesivo chamando-o de Imperador Pateta de Hayase, que na verdade está escondida atrás de um canto e zombando dele. Naoto, em uma capa roxa, é acordado do sono por uma garota loira com uma capa vermelha que lhe diz que ele está em Chichibu Nagatoro. Ele olha ao redor para os enormes pilares e a escada à sua frente quando a garota lhe diz que ele foi trazido aqui para se tornar o salvador deste mundo. E quando Naoto tenta perguntar quem ela é e o que está acontecendo, ela avança, cheira sua cabeça suja e explica que devido à sua habilidade extraordinária de ser um perdedor virgem para o resto da vida, ele pode se tornar o grande mago. Ela diz a ele que ele precisa ajudá-los a lutar contra um senhor demônio malvado que escapou e entrega-lhe uma varinha mágica para ajudá-los, pois as coisas estão realmente ruins. Em seguida, ela o joga através de um portal nas nuvens e o chama de covarde enquanto ele cai gritando como um cavalo moribundo. Então ele se lembrou de que tem uma varinha para ajudá-lo, e apesar de não saber magia, de alguma forma, ele pousa em segurança nas costas de um lagarto gigante que o joga longe. Ele foge do lagarto e depois usa o poder de sua varinha para atacar o lagarto, mas seus ataques não causam danos. Em vez disso, o lagarto irritado o ataca, cortando uma árvore no processo. O lagarto gigante está prestes a comê-lo quando Hayase entra em cena vestido como um nerd e chuta o lagarto para o rio, salvando Naoto no processo. Ela diz a Naoto que eles têm que salvar este mundo juntos e destruir o Senhor dos Demônios é a missão deles agora. Eles partem em uma aventura, enfrentando diferentes criaturas, um gênio azul e um dragão, desfrutando de comida à beira da fogueira entre suas aventuras. Finalmente, eles ficam cara a cara com um enorme dragão cuspidor de fogo que os ataca e Hayase contra-ataca usando suas garras de gatinho para tentar rasgar as asas do dragão. Mas seus ataques não funcionam, e o dragão muda completamente o jogo com ela. Naoto os protege usando sua varinha mágica e então toma a iniciativa de contra-atacar o dragão enquanto este lança fogo sobre eles. Hayase se duplica em 3 e ataca o dragão com o dragão atacando os 2 duplicados enquanto a Hayase original é protegida pela varinha de Naoto, que forma um escudo mágico ao redor de sua perna. Ela ataca o dragão com um chute na barriga que faz o dragão rolar para longe. O dragão eventualmente se transforma de volta em uma atrevida Maki, que havia sido transformada em dragão pelo Senhor Demônio, após o que Hayase beija Naoto na bochecha.
Naoto sugere que os 3 devem se unir, mas Maki diz que são 4, ponto em que um ovo começa a mudar de forma e se transforma em Yoshi, também vestindo uma fantasia moralmente flexível. Eles se aventuram no castelo do Senhor dos Demônios e tentam procurá-lo, mas então Naoto se vira quando Hayase diz que o Senhor dos Demônios já está lá. Dizendo isso, ela obtém alguns poderes manchados de tinta e se transforma em um Senhor Demônio extra apimentado Magatoro. Maki se transforma em Senhor Demônio Magamaki, enquanto Yoshi se transforma em Senhor Demônio Magyoshi, todos eles tendo crescido chifres e asas de morcego. Naoto percebe o truque e os confronta, ao que eles respondem dizendo que ele não sairá vivo daqui. Naoto ataca Hayase com sua magia, mas não funciona, e se aproxima para intimidá-lo e insultá-lo, enquanto Yoshi e Maki também começam a chamá-lo de perdedor e simplório, quando Hayase coloca uma corrente em seu pescoço, e é informado de que será o brinquedo de entretenimento deles a partir de agora, Naoto de repente acorda do sono no meio de um restaurante, e olha ao redor para encontrar Hayase, Maki e Yoshi em pé ali. Eles dizem oi pra ele e perguntam o que ele está fazendo ali, ao que ele fica nervoso e diz que está fazendo o dever de casa de verão, mas eles percebem sua mentira enquanto ele sai correndo do restaurante, deixando cair acidentalmente seu caderno de desenhos onde ele esboçou sua versão excitada de Hayase de seu sonho. Hayase corre atrás dele com o caderno perguntando sobre o que se trata, enquanto ele finalmente para e tenta negar sua ligação com o caderno. Hayase pergunta a ele sobre as orelhas de gatinho, as patas e o rabo que ele desenhou, ao que ele dá uma resposta confusa e desanimada. No dia seguinte, ele está sentado em seu quarto assistindo TV e tomando um picolé quando Hayase liga para ele e diz exatamente como ele está desperdiçando seus verões e por que ele deveria ir à praia com eles. Ele vai com eles, que estão todos vestidos com fantasias de praia temáticas de sedutora, mas logo eles começam a intimidá-lo e chamá-lo de piolho do mar solitário porque ele é uma pessoa introvertida. Na praia, Maki tira as camisas e revela seus enormes seios que deixam Naoto completamente deslumbrado enquanto ele olha fixamente até que Maki o chama por ser tão sedento que parece ter um doutor honoris causa. Yoshi entra na diversão e também tira a camisa, revelando seios um pouco menores que ainda cativam o pervertido Naoto, mas para se salvar do bullying, ele vai comprar bebidas. Hayase o chama e quando ele se vira, ela também tira as camisas para mostrar seus próprios seios pequenos por ciúmes, porque Naoto olhou para as outras 2 garotas. Naoto retorna com as bebidas e encontra as garotas de biquíni prontas para nadar, mas ele recusa o convite delas, preferindo passar o tempo com seu caderno de desenhos. As garotas concluem que ele na verdade é um solitário doente enquanto nadam no mar com Hayase e Maki competindo e Yoshi atuando como árbitro. Hayase olha para Naoto e sente pena do covarde. Maki diz a ela para deixá-lo em paz, mas ela ainda vai até ele enquanto ele se sente excluído. Ela fica ao lado dele com os seios à mostra, mas depois deita-se ao lado dele e pergunta se ele sabe nadar, ao que ele responde timidamente que sabe nadar, mas tem medo de se queimar com o sol. Nesse ponto, ela o chama de broto de feijão pálido e se oferece para passar protetor solar nele. Ele treme ao toque e cora ao pensar nisso, então Hayase puxa suas calças com força para revelar shorts de praia. Ela então remove sua camisa e óculos também. E então, enquanto Naoto está pensando em como isso pode ser doce, mas ao mesmo tempo sombrio para ele, ela diz que aplicará suavemente. Naoto pergunta a ela se passar o protetor solar vai fazer parecer que estão namorando quando não estão. Isso irrita Hayase, que empurra Naoto e começa a esguichar o protetor solar nele enquanto esquenta as coisas com o pé nas costas dele, dizendo como ele deve ser tratado com calor. Ambos ficam muito vermelhos até que Yoshi e Maki se juntam. Nesse ponto, torna-se pecado demais para Naoto lidar e ele precisa ir nadar, durante o qual ele se diverte com as garotas animadas. Tarde da noite, Naoto está de plantão com Hayase quando diz a ela que não ficou queimado de sol como um idiota. Com o fim das férias de verão, Naoto está por aí quando percebe que as pessoas estão todas arrumadas e percebe que é hora do festival de verão, e todos estão se vestindo para o show de fogos de artifício. Naoto secretamente quer convidar Hayase, mas não tem coragem de fazer isso. Ele se convence de que ela o teria forçado a ir de qualquer maneira, então ele poderia ter aceitado fingindo estar irritado como o fraco masoquista que é. Quando a noite se aproxima, ele não recebe nenhuma ligação dela, então tenta passar o tempo com videogames, mas não consegue vencer de jeito nenhum porque a garota de chocolate o deixou, e isso o decepciona mais do que esperava. Então ele começa a pensar que deveria ter tido a coragem de convidá-la ele mesmo, mas considera isso inútil, já que acredita que ela está interessada apenas em intimidá-lo em vez de passar tempo com seu eu patético. Então ele acaba indo para o festival sozinho, secretamente esperando encontrá-la enquanto ansiosamente examina a multidão. Em vez disso, ele é abordado por Maki e Yoshi, cujo radar de simplório dispara e eles adivinham corretamente que ele veio na esperança de encontrar Hayase e imediatamente começam a ser espinhos em seu caminho.
Informam a ele que ela não pode vir porque tem prática no clube de natação e antes que ele possa voltar para casa depois de ser impedido de mergulhar na fonte de chocolate de Hayase, as meninas rapidamente o pegam com uma coleira e enviam uma foto dos três juntos para Hayase. Depois de terminar o treino, Hayase está no vestiário com a presidente do clube, que se desculpa por mantê-la até tarde e pergunta se ela planejava ir ao festival com alguém. Ela cora e pensa nele, então recebe a notificação com uma foto e imediatamente corre da piscina para o templo onde sua virgem de apoio emocional está sendo mantida prisioneira por suas amigas. Ela mente que a prática do clube terminou cedo, permitindo que ela viesse já que está livre agora, e diz que iria ao festival de qualquer maneira. Gomo, querendo provocá-la sobre os sentimentos, diz a ela que se deseja libertá-lo, terá que derrotá-los em jogos de festival. Competitiva como sempre, Ayase aceita o desafio enquanto insiste que não se importa com ele de jeito nenhum. Eles começam com um jogo de tiro, dividindo-se em equipes onde quem vencer ganha os melhores prêmios. Com Naoto, ela pergunta por que ele está no festival e ele mente dizendo que queria uma mudança de ritmo. Ela pergunta se ele estava esperando que ela o convidasse, fazendo-o corar. Depois aponta que, se há um lugar que ele quer ir com alguém, ele precisa convidá-lo sozinho e não ser um covarde. Eles acabam aproveitando o festival e jogando vários jogos juntos. Hayase e Naoto conseguem ganhar um grande polvo de pelúcia que usam para subornar Yoshi, o oitavo pecado mortal, que os coleciona vencendo o concurso. Depois que ele é liberado do colar, Maki e Yoshi saem para deixar o casal de pombinhos aproveitar algum tempo a sós. Eles andam pelo festival juntos, comendo takoyaki e algodão doce, e Naoto começa a sentir que é meio que um encontro, enquanto ela expressa esse pensamento em voz alta antes de se corrigir rapidamente, dizendo que não havia como ela sair em um encontro com uma decepção como ele. Em vez disso, sugere que eles poderiam fingir e pergunta se ele quer segurar as mãos. Antes que ele possa responder, os fogos de artifício começam, deixando-a animada já que ela adora a exibição da cidade. Como a área de visualização na praia está muito lotada, ele se lembra de um local nas proximidades da floresta onde os assistiu na escola primária. Quando a multidão começa a se mover e ela é arrastada por ele, ele segura sua mão e a leva para seu local secreto de observação. Sentindo-se desconfortável com a situação romântica, ela começa a provocá-lo sobre levar uma garota para um lugar escuro, chamando-o de virgem suspeito que esperava receber carinho de graça. Sim, rapaz. Tendo aprendido pela experiência que ela se envergonha facilmente, ele decide dar-lhe uma lição ao perguntar o que ela quer dizer com coisas indecentes, deixando Hayase sem palavras. Muito envergonhada para responder corretamente, ela começa a gaguejar sobre abraçar e beijar, afirmando que não há chance de ele fazer algo assim. Ele pergunta se ela acha que conseguiria, e apesar de ela dizer que totalmente conseguiria, quando os fogos de artifício iluminam a área mostrando casais se beijando ao redor deles, ambos sucumbem ao pânico de virgens e correm para assistir de um lugar mais escondido, sem fazer nada de classificação indicativa para maiores. Todas as meninas elogiam Naoto por manter sua posição, embora estivessem planejando deixá-lo para trás antes de perceberem que elas próprias eram bastante irritantes. Hayase, neste ponto, acrescenta à conversa que Naoto desenha imagens de natureza bastante provocativa, inclinando-se para garotas com seios grandes. Ao ouvir isso, todos começam a chamá-lo de nerd. Apesar de tudo, eles compartilham um bom momento juntos e Naoto pensa consigo mesmo que talvez ele não seja virgem para sempre. Após o festival, os uniformes de verão estão de volta, e Hayase imediatamente percebe como os braços de macarrão de Naoto parecem absolutamente patéticos em mangas curtas, dizendo que os bíceps do homem têm a integridade estrutural de um espaguete molhado. E como ela não estava gostando nada disso, então ela se ofereceu para ser sua personal trainer porque alguém precisava salvar aquele desastre de ser humano de levar um tombo por uma brisa forte. Para surpresa de ninguém, seu primeiro instinto é evitar qualquer atividade física que não envolva mover um lápis sobre o papel, mas Ayase usa sua inteligência aguçada e diz a ele que na verdade há um treino que requer zero movimento, o que foi um sinal de alerta, mas ele é ingênuo demais para ver a armadilha chegando. Logo em seguida, ele percebe que ela o colocou de 4, fazendo um exercício duvidoso, onde ela literalmente o monta, como se ele fosse seu cavalo pessoal. A posição é suspeita, e quando ela pede para ele segurar por 10 minutos sem se animar, ela sabe que o virgem estava prestes a falhar espetacularmente, e não demora muito para que sua missão seja cumprida. Mas então alguns estudantes aleatórios passam e os pegam na sessão de roleplay mais constrangedora do mundo. E de repente, ambos estão mais envergonhados do que um cara pego coçando o traseiro. Eles imediatamente abortam toda a situação porque ser pego parecendo desesperado em público é diferente. E depois, a hora da realidade bate como um caminhão na forma de exames de meio de ano. Ayase pergunta se ele está realmente estudando ou apenas apertando botões nos videogames o dia todo. E Naoto está tentando agir todo confiante como se fosse um gênio acadêmico. Mas ela rapidamente o coloca no chão com uma conversa real sobre repetição de ano. Para piorar a situação, ela diz a ele que, se ele falhar, eles acabam na mesma turma, o que significa que ela se tornaria sua colega de classe em vez de sua caloura.
E essa mudança de dinâmica de poder significaria um desastre além da sua imaginação mais selvagem. A imagem mental de sessões de tortura com o ex-senpai o atinge tão fortemente que ele imediatamente entra em modo de crise e começa a estudar como se a vida dependesse disso, não querendo lidar com a guerra psicológica traumática de Hayase diariamente. Enquanto isso, o grupo de garotas com Gamo, Yoshi e Sakura está absolutamente atolado em seus estudos. Então, as garotas sem vergonha engolem seu orgulho por uma mudança e imploram a Naoto por ajuda nas aulas para evitar repetir como um disco quebrado. O radar de ciúmes de Hayase começa a disparar imediatamente porque compartilhar seu suporte emocional virgem não está nos planos. Em uma reviravolta épica para todos os idiotas degenerados, todo aquele estudo frenético realmente compensa. Naoto obtém algumas notas decentes e evita o desastre acadêmico. Mas Hayase tem sentimentos contraditórios sobre seu sucesso, porque parte dela, secretamente, queria aquele cenário caótico com alunos do mesmo ano, embora ela nunca admitisse isso. No dia seguinte, acontecem algumas travessuras épicas, quando Hayase ouve sons suspeitos vindo da sala de arte e sua imaginação vai à loucura, pensando no que poderia estar acontecendo, então ela entra pronta para pegar algum drama. Em vez disso, ela encontra a cena mais anticlimática de todas, onde as garotas estão apenas ajudando a tirar uma farpa do dedo de Naoto como algum procedimento médico barato. Mas ver seu sistema de entretenimento pessoal recebendo a atenção de outras pessoas desperta fortemente seus instintos possessivos, e ela afasta todos e lida com a remoção da farpa sozinha como uma criança possessiva com meio neurônio. Voltar para casa se torna outro campo de batalha quando ela desafia Naoto para Jokenpô com a aposta de carregar sacolas, mas o karma atinge imediatamente quando ela perde a primeira rodada e tem que carregar as coisas dele, parecendo absolutamente derrotada por seu próprio esquema. Naoto começa a se sentir culpado ao vê-la sofrer as consequências de seu próprio jogo, mas ela é teimosa demais para aceitar sua oferta de devolver a sacola. A segunda rodada é melhor para o ego dela, e ela faz com que ele carregue as duas bolsas enquanto o repreende sobre como levantar peso constrói caráter, transformando a grande derrota dela em uma lição sobre arcos de treinamento de mangá. No entanto, a terceira rodada é quando Hayase fica animada, e após marcar uma vitória, decide que ela quer ser o item carregado. Pulando em suas costas para um passeio de cavalinho. Tudo está indo bem, até que a gravidade começa a fazer seu trabalho e ela começa a escorregar. E o reflexo natural de Naoto é agarrar qualquer coisa que possa para evitar que ela caia, o que leva a uma colocação de mão muito estratégica em seus montes de chocolate que a envia direto para o modo de pânico imediato. Ela sai rapidamente daquela situação, deixando para trás um Naoto muito confuso e apologético. Naquela noite, o constrangimento continua a assombrá-lo através de uma ligação telefônica. Hayase começa de forma casual, perguntando o que ele está fazendo, e quando ele diz dever de casa, ela decide apimentar as coisas mencionando que está tomando banho. A imagem mental o atinge com força suficiente para cair da cadeira antes de ambos serem traídos pela tecnologia. Hayase continua a provocar Naoto por imaginá-la das piores maneiras e liberar seu demônio da sede do armário. Acontece que ela acidentalmente iniciou uma videochamada enquanto estava no banho, criando a situação mais constrangedora possível para ambos, ao ver e mostrar mais do que esperavam. E os perdedores nervosos estão tendo colapsos mentais simultâneos sobre toda a situação. Naoto, como de costume, fica vermelho como um nabo, enquanto Hayase também se desespera e fica vermelho como um louco. Após o pânico inicial, no entanto, ambos tentam manter a calma, e Naoto ativa o modo cavalheiro e mente dizendo que só viu dos ombros para cima, enquanto Hayase, depois de mencionar que é culpa dela mesma, tenta agir como se não fosse nada demais, mesmo que ela esteja morrendo por dentro. Alguns dias depois, os desastres hormonais voltam à sua fábrica de caos habitual de rotina diária. Enquanto Naoto tenta esboçar uma lâmpada básica como um artista, Nonce, Hayase está se ocupando ao lançar socos em oponentes invisíveis com movimentos de boxe que fariam Ippo orgulhoso. Então ela tem a brilhante ideia de arrastá-lo para uma sessão de sparring, mas como as habilidades atléticas de Naoto atingem o pico ao abrir volumes de mangá, ele acaba se tornando seu saco de pancadas pessoal, sendo intimidado sem limites. Então, a luta se transforma em uma demonstração unilateral de um crime de ódio. No dia seguinte, Hayase e sua equipe mostram uma invasão quando decidem colonizar a sala de arte, chegando como se fossem donos do lugar, transformando-a em seu local de encontro pessoal porque o território habitual da cafeteria foi ocupado por alguns gamers suados participando de um torneio de Animal Crossing, completamente imune a qualquer tentativa de despejo. Então, em vez de lidar com essa causa perdida, as garotas simplesmente migram para o domínio de Naoto e começam a decorar com sua própria marca especial de completo caos. Quando o cara perdedor aparece e vê o resultado, ele fica confuso sobre por que seu espaço sagrado de arte parece que foi atingido por um tornado. No entanto, Naoto fica totalmente traumatizado quando Maki decide psicanalizar toda a sua existência. Ela está convencida de que ele não é realmente o inocente virgem que finge ser e está prestes a expô-lo como uma fraude. Essa acusação ativa o modo tsundere de Hayahayases porque ninguém tinha permissão para falar mal do seu virgem de apoio emocional, exceto ela.
Ela intervém com um discurso improvisado sobre como ele é realmente super apaixonado e pensa em enredos profundos e desenvolvimento de personagens o tempo todo. Mas Gamo não está comprando essa narrativa saudável, então ela propõe uma aposta picante para mantê-los todos entretidos. O acordo é que se eles puderem encontrar qualquer material de leitura cult escondido na sala de arte, isso prova que Naoto tem aquela energia otaku secreta e Maki tem que comprar panquecas como punição por duvidar dele. Eles passam 15 minutos revirando o lugar como se estivessem conduzindo uma operação do FBI. Mas eles não encontram nada porque subestimaram as tendências degeneradas de Naoto. Ele estava estrategicamente escondendo seu tesouro em uma sala completamente diferente o tempo todo. Mas ao ver Hayashi parecer derrotada por sua investigação fracassada, ele faz o sacrifício supremo e sai furtivamente para recuperar sua coleção sagrada de mangás. Ele planta as evidências atrás de si e chama a atenção dela para isso, entregando-lhe a vitória de bandeja. Hayashi encontra os produtos e imediatamente entra em modo de celebração porque ela acabou de provar seu ponto sobre suas profundezas ocultas. Enquanto isso, a carteira de Gamo começa a chorar pelas despesas de panquecas que estão por vir. No dia seguinte, Hayashi decide fazer uma nova declaração de moda quando Naoto a vê usando um brinco novo. Ela explica todo o processo de reperfurar na orelha após o buraco ter cicatrizado, o que lhe dá a ideia absolutamente caótica de dar-lhe o mesmo tratamento. De acordo com a análise especializada dela, ele ficaria incrível de brincos, e eles poderiam até obter pares combinando, como algum tipo de acessório de casal. Mas as implicações românticas fazem o cérebro dele dar um curto-circuito. E antes que ele possa processar completamente o que está acontecendo, Hayashi já está se preparando para realizar alguma modificação corporal de Ikki. Ele fecha os olhos e se prepara para o pior, esperando dor de verdade. Mas ela apenas cutuca levemente sua orelha e começa a uivar com sua reação dramática. A comédia saudável deles é interrompida quando Sakura entra de repente, parecendo que acabou de escapar de um filme de terror, com lágrimas horríveis escorrendo e tudo mais, implorando por ajuda com sua situação de perseguidor. Ela freneticamente diz a eles que um dos degenerados do clube de jogos a estava seguindo como um cão de caça faminto. O grupo imediatamente entra em modo de solução de problemas, mas o plano mestre questionável de Sakura os deixa chocados. É para fazer Naoto fingir ser o namorado dela por um dia para assustar o cara estranho, como um enredo de mangá romântico barato. Enquanto isso, Hayashi e a equipe estão seguindo-os como paparazzi, documentando cada momento constrangedor para a posteridade. Toda a situação é um tormento para Hayashi. Quem tem que assistir sua perdedora favorita ser arrastada para todos os lugares que ela quer visitar com ele algum dia. Fica pior porque Sakura está exagerando o papel de namorada, o que está deixando a equipe de vigilância de perseguidores absolutamente louca. Mas antes que esse romance falso possa se desenvolver em algo preocupante, Hayashi decide que já viu o suficiente e toma a iniciativa. E realiza uma prisão cidadã no perseguidor, encerrando toda a farsa com a eficiência de um segurança profissional. O sujeito imediatamente começa a se desculpar e promete nunca mais incomodar Sakura, mais assustado com Hayashi do que com qualquer drama de relacionamento falso. Mais tarde, voltando para casa juntos, Hayashi não resistiu em provocar Naoto sobre sua experiência desastrosa no primeiro encontro, mesmo que ela tenha sido a responsável por terminá-lo. Mas ele lida com isso como um adulto maduro, apontando que não foi um encontro de verdade de qualquer forma, e que ele estava apenas ajudando um amigo em necessidade. Ela responde com algum comentário sobre ele não estar pronto para namorar de verdade porque ele é imaturo e pensa demais em tramas, o que ele realmente concorda. A aula de educação física ataca novamente como um caminhão, e o desempenho atlético de Naoto parece como um animal ferido tentando escapar de predadores. Sua forma de correr parece alguém sendo perseguido em Detroit, e Hayashi definitivamente não está impressionado com sua trágica demonstração de locomoção humana. Depois da escola, ela o confronta sobre seu desastre na maratona, criticando sua técnica com a precisão de um comentarista esportivo profissional. Quando ele admite que é realmente péssimo em correr, ela dá uma bronca dizendo que ninguém é tão ruim assim, a menos que esteja sem partes essenciais do corpo. Após algum bullying implacável, a solução dela são algumas sessões de treino pessoal, pois ela decide nomear a si mesma como a guru de fitness dele. Ele tenta escapar da responsabilidade choramingando sobre talento natural, mas ela leva isso como um insulto pessoal e declara guerra às suas desculpas. O fim de semana chega rapidamente, e ela aparece pronta para torturar Naoto, até que ele se torne competente no esporte. No entanto, ver sua rude e irresistível garota caramelada em roupas de ginástica envia seu Willy para um modo completamente acelerado. Vê-la em suas roupas mínimas faz o sangue ferver, e ele de repente encontra a motivação para correr. Eles começam a correr, e observar sua perfeição atlética desperta algo competitivo nele. Ele consegue manter o ritmo, e até mesmo ultrapassá-la por um momento antes que a realidade bata e ela passe por ele novamente com facilidade, deixando-o comendo poeira. 5 km depois, Naoto está a 1 centímetro de morrer, exausto, acabado, pronto para entregar sua demissão da vida.
No entanto, eles ainda não percorreram nem metade do trajeto planejado por Hayase, e ela mal começou a suar. Quando percebe que ele está prestes a desistir, ela muda para o modo de guerra psicológica, chamando-o de fraco e patético, enquanto o comparava desfavoravelmente com crianças da escola primária. A estratégia motivacional dela falha miseravelmente, e ao invés de inspirá-lo, isso só faz com que ele fuja para casa, o que ironicamente adiciona mais 5 km ao seu treino. Mas a tortura não acaba, porque Hayase declara que agora é hora de alongamento e começa a demonstrar sua flexibilidade divina de instrutora de yoga, pedindo a ele para imitar as poses dela. No entanto, ela fica constrangida por ele depois de perceber que ele tem a flexibilidade de uma tábua de madeira, e ela precisa ajudá-lo fisicamente com cada alongamento, fazendo yoga para casais, quer ele goste ou não. As posições ficam cada vez mais questionáveis até que Yoshi passa com seu cachorro e pergunta se eles estão tentando técnicas de fusão do Dragon Ball, o que os mortifica. O dia seguinte traz o estresse de planejamento do festival cultural. Naoto precisa de um modelo para seu projeto de arte, mas suas opções estão limitadas a pessoas que o intimidam regularmente e a mais ninguém no mundo. Hayase o ouve pensando em voz alta sobre querer desenhar modelos masculinos em vez de femininos, e imediatamente ameaça denunciá-lo ao diretor a menos que ele a escolha em um ato de chantagem artística com etapas extras. Ele concorda, mas define a condição de que ela deve fornecer seu próprio figurino, porque ele não tem nenhuma roupa de garota gato por aí. Para seu total espanto, no dia seguinte, ela aparece com a mais perfeita fantasia de Nekotoro já criada, parecendo absolutamente adorável e completamente envergonhada com isso. Acontece que ela conseguiu que o clube de artesanato fizesse sob medida, o que mostra que ela estava séria sobre seu trabalho de modelo desde o primeiro dia. O grupo de garotas chega e fica sabendo da situação do modelo, mas estão mais focadas nos planos para o festival cultural. Todo mundo já tem seus projetos resolvidos, exceto Naoto, que está basicamente improvisando sem qualquer liderança ou apoio. Isso desperta seu transtorno de estresse pós-traumático do ano passado, quando o presidente do clube de arte estava presente e organizou uma exposição incrível. Como ela era uma pessoa carismática e motivada que realmente o inspirou, mas ela teve que sair para o cursinho pré-vestibular, como todos os estudantes responsáveis eventualmente fazem. As meninas sugerem apimentar sua exibição de arte chata com alguns elementos interativos, como jogos onde ele é torturado, cafés de empregadas, cenários de crossdressing e mais. Hayase descarta rapidamente a ideia de crossdressing, secretamente preocupada e internamente gritando por ele estar recebendo atenção demais de outras pessoas, mas a sessão de planejamento deles é interrompida por passos familiares. Naoto imediatamente reconhece o som e diz a todos para se esconderem porque o presidente do clube voltou como uma espécie de fantasma acadêmico. O presidente Sana entra com uma energia séria de negócios, criticando a bagunça na sala e deixando notícias bombásticas sobre boatos desagradáveis circulando pela escola. Aparentemente, as pessoas acham que o clube de arte se transformou em algum tipo de operação de recepcionista, e se as coisas não ficarem sérias rapidamente, ela vai fechar tudo permanentemente. Esta ameaça soa diferente porque não é apenas sobre o clube, mas sim sobre tudo pelo que Naoto trabalhou na sua ausência. As meninas escondidas ouvem esta conversa e percebem quão injusta é a situação. Hayase emerge do esconderijo como uma guerreira protetora, criticando fortemente o presidente por abandonar o clube e depois aparecer para destruí-lo. Ela defende a dedicação e o trabalho árduo de Naoto, deixando seus sentimentos claros para todos presentes. O presidente, um pouco impressionado por esta defesa apaixonada, propõe um desafio em vez de um fechamento imediato. Será uma competição direta de exposições de arte, e se Naoto conseguir mais visitantes do que a exposição dela, o clube continua existindo. Ele está apavorado com a ideia de competir contra alguém tão realizado que ele admira, mas Hayase imediatamente aceita o desafio em seu nome porque ela sabe o quanto o clube de arte é importante para Naoto. E apesar de ela o intimidar, na verdade acredita nele mais do que ele mesmo. Depois que a presidente Sana abandona o desafio e sai, Hayase começa a imitá-la de uma maneira louca, ajustando os óculos e tudo, como se tivesse um cabo enfiado. Enquanto suas amigas estão perdendo a cabeça, Naoto está nervoso e diz para elas se acalmarem porque estão prestes a serem destruídas pelo chefe final da arte. Ele diz que Sana faz os artistas questionarem suas escolhas de vida, que humilha as bimbas sem talento. A turma tenta animá-lo com seu brilhante plano mestre, que é um café de empregada de gato que certamente garantirá a vitória. Mas Naoto os serve uma dose de humildade rapidamente. Ele lhes diz como o talento dela os ajudou no ano passado. As meninas estão surpresas com o quanto uma única pintura pode impactar as competições de arte. Então Naoto revela a pintura, que é um autorretrato do presidente com mais nudez artística do que um museu renascentista. As garotas ficam chocadas e sem palavras porque acabaram de perceber que estavam competindo contra alguém que é a reencarnação de Michelangelo como uma garota de anime voluptuosa. Maki tenta manter a energia alta.
e Hayase intervém dizendo que modelaria o que fosse necessário. Mas então a realidade a atinge como um martelo de 2 lados na cabeça. Maki rapidamente entra no modo melhor amiga brutal e aponta que os atributos mais modestos de Hayase definitivamente não se comparam ao Monte Sana. E a fofura não era suficiente. Hayase está absolutamente incomodado com essa observação, mas Naoto tenta salvar a situação ao julgar cuidadosamente e dizer que ambas as garotas são atraentes à sua própria maneira, como uma mãe chamando seu filho demônio de bonito. Os esforços de Naoto têm um efeito calmante em Hayase, que se sente melhor consigo mesma após ser comparada com um chefe final. Todo o clima muda quando Naoto começa a se preocupar com a competição, porque ele está genuinamente intimidado por alguém que admira há tanto tempo, e nenhuma das garotas pode realmente culpá-lo por isso. No final, eles decidem seguir o caminho da garota gato de qualquer maneira, porque essa é a arma secreta deles. E depois da escola, Hayase começa a pressioná-lo sobre se ele realmente acha que pode vencer, e ele tenta manifestar alguma confiança dizendo que o charme natural dela é suficiente por si só, embora ele mesmo não acredite em suas próprias besteiras. Ela diz a ele que eles poderiam tentar algo muito mais ousado e quente para estar no mesmo nível de Sana, mas Naoto, sendo o covarde absoluto que é, quer jogar seguro com um tema de Slice of Life, mesmo que seus desenhos de amostra não estivessem saindo bem. Então o treinamento infernal deles começa, e dia após dia Naoto tenta capturar a essência de Hayase na tela, mas está lutando muito e entrando em uma crise de criatividade. Em uma tentativa de motivá-lo, ela começa a tirar cada vez mais camadas de roupa até ficar basicamente com o vestido com que nasceu, salvo por uma toalha esfarrapada. Sakuna e Yoshi aparecem e notam a cena estranha e um tanto desesperada, levando as coisas a outro nível ao pegar os jarros de leite de Hayase. Enquanto também elogia o quanto ela está maravilhosamente deslumbrante. Naoto não está nem um pouco entretido, e até diz a Hayase que não quer mais usá-la como modelo para desenhar seu traseiro dolorosamente básico. A pressão está afetando-o seriamente e ele começa a perder o controle sobre como vai arrastar a reputação de Hayase, ou o que resta dela, junto com ele quando inevitavelmente forem derrotados. No entanto, Hayase age como uma rainha leal e diz a ele que não se importa com o que as pessoas pensam. Mas Naoto está tendo um tipo completamente diferente de crise existencial sobre suas habilidades artísticas, que de outra forma seriam capazes, e está pronto para jogar a toalha e aceitar o aperto de mão do diabo antes mesmo de começarem com o verdadeiro espírito. Isso irrita Hayase, que sai da sala furiosa com seus seguidores logo atrás. No entanto, no dia seguinte, ele entra na sala de arte e o monstro do busto, Sana, já reivindicou seu território, dividindo o espaço para que ambos possam trabalhar sem distrações, com seu corpo enrolado em uma toalha, preparando-se para outra pintura sensual e cativante de um autorretrato. Naoto trabalha com afinco suficiente para realmente criar algo que não pareça vômito abstrato, que é o desenvolvimento do personagem a partir de seus problemas anteriores de bloqueio criativo. Mas então Sana aparece como um terror da arte e destrói completamente sua confiança com sua crítica, dizendo-lhe que seu trabalho carece do ingrediente mais importante necessário para produzir boa arte, que é amor e paixão. Na hora certa, Hayase entra e vê Sana em sua roupa de modelo, pouco vestida com seus seios à mostra. E imediatamente assume o pior, correndo mais rápido que Usain Bolt. Depois, Sana dá alguns conselhos a Naoto sobre como as coisas de que ele gosta são a essência de sua arte, e o incentiva a ir atrás de sua paixão. Quando ele finalmente a alcança, ele não consegue dizer nada, e fica em silêncio por muito tempo. Então Hayase causa uma cena quando alguns alunos passam comentando que Naoto é um perseguidor assustador antes de sair correndo como um cretino divorciado novamente. Então ele começa a correr atrás dela mais uma vez e alcança Hayase na piscina. E após uma troca de palavras onde ela está sendo difícil, ela quase cai na água, mas Naoto a pega antes e implora para que ela seja sua única modelo. Hayase está visivelmente irritada e pergunta por que ele quer que ela seja sua modelo em vez da rainha dos ativos, Sana, com quem ele parece estar bastante à vontade. Naoto então finalmente admite seus verdadeiros sentimentos para Hayase e diz a ela que, de fato, ela é a pessoa mais atraente e agradável para ele, e ele gostaria de desenhar apenas e somente ela. Isso faz com que ambos corem como idiotas e eles caem juntos na piscina. Mais tarde, eles se sentam juntos após a aventura molhada e Naoto percebe que o uniforme de Hayase ficou transparente, revelando todos os seus atributos para o prazer visual dele. Hayase vê que ele está olhando para ela como um demônio sedento e rapidamente começa a espirrar água nele e ri enquanto ele reage de maneira estranha. Enquanto ambos estão voltando para casa, Hayase sugere que talvez eles devam fazer algum tipo de arte temática de cosplay em vez de apenas posar, já que isso pode ser muito melhor. No entanto, Naoto ainda está envergonhado com os acontecimentos anteriores do dia, e diz a ela que isso de fato ressaltaria a fofura inerente nela, o que faz com que ambos fiquem vermelhos como se fosse época de tomate por toda parte.
Hayase está ainda mais envergonhado do que Naoto, então ela começa a provocá-lo sobre seu jeito de se expressar para aliviar a situação tensa e romântica. Por outro lado, Sana vai a uma reunião com o chefe do Comitê de Moral Pública da escola. Ela é informada pelo chefe do comitê que o futuro do clube de arte dependerá do que ela considerar apropriado no mesmo dia em que o festival deve ocorrer. Depois de uma longa e árdua espera, o dia do festival cultural finalmente chega, e Naoto conseguiu criar algo que não parece ter sido desenhado por alguém tendo uma convulsão. O retrato cotidiano que ele faz de Hayase é genuinamente impressionante, o que leva Maki a fazer algumas observações bem diretas sobre como ele está pintando-a como se ela fosse sua namorada de verdade, mas menciona que ainda há a pequena questão de não saber qual bomba nuclear artística a presidente Sana preparou. Então, naturalmente, eles decidem fazer uma investigação, porque não podem planejar contra um inimigo desconhecido. Tudo isso à objeção de Naoto. Hayase pergunta se ele quer observar a concorrência, mas o senpai tem muito medo de ficar desmoralizado, e o pobre idiota acha que tem uma chance até que Hayase realmente vê o trabalho de Sana e desaba, tanto literalmente quanto figurativamente. Segundo Maki, a peça do ano passado já era insana. Mas este ano Sana fez tudo ao seu alcance, e criou algo que transcende a compreensão mortal. Eles vão ser completamente destruídos a menos que consigam um verdadeiro milagre. Sana aparece e, como uma ameaça, diz a Naoto que não vai pegar leve só porque ele é mais jovem, desafiando-o a dar o seu melhor ou ser totalmente obliterado. Quando as entrevistas começam, Sana está lá fora dando explicações artísticas eloquentes como se estivesse defendendo sua tese na escola de arte, enquanto o virgem, em pânico, está tropeçando nas palavras mais básicas como se tivesse esquecido como funciona sua própria língua. Mas então a arma secreta é acionada, que são os Torakats, liderados por Hayase em cosplay completo de gato. Executam sua dança viral do TikTok, que logo se torna o assunto de toda a escola. É tanto um marketing genial quanto ousado pelas meninas, porque enquanto todos estão hipnotizados pela dança, eles são direcionados diretamente para a exposição de arte de Naoto. Maki diz a Hayase para fazer o que ela faz de melhor, que é intimidar as pessoas, e dessa vez começa a funcionar como mágica. Os estudantes estão se alinhando para serem criticados pela garota gato Hayase, e isso se traduz diretamente em pessoas indo conferir a arte de Naoto. As pessoas estão realmente impressionadas com seus retratos do cotidiano, e algumas garotas estão até pedindo aulas de arte para ele. Mas o sucesso traz seus próprios problemas, e Hayase fica irritada ao ver outras meninas bajularem seu amigo virgem de apoio emocional. Quando Maki sugere que almocem juntos, Naoto naturalmente convida Hayase para passarem algum tempo a sós, mas ela ainda está chateada com seu novo clube de fãs feminino. Foi então que ele compartilhou uma doce sabedoria sobre como cada elogio que ele está recebendo só é possível porque ela acreditou nele o suficiente para ser sua modelo. Ele sabe que sem ela, tudo isso teria sido um desastre. Hayase não está preparado para esse nível de demonstração exagerada de afeto, e eles passam o resto do dia aproveitando o festival como um verdadeiro casal, visitando barracas de comida e apenas curtindo juntos. Mas quando voltam para verificar os resultados, há drama se formando. Uma multidão se reuniu do lado de fora do clube de arte, e não é por boas razões. Eles descobrem que o conselho estudantil fechou a exposição de Sana por ser inadequada demais para um ambiente escolar. A presidente do conselho estudantil está dizendo que, enquanto a arte é subjetiva, ela não pode simplesmente exibir nudez artística e chamar isso de educativo. Naoto cria coragem e tem um momento de personagem principal, onde ele intervém para defender outra pessoa, argumentando que a arte tem um valor cultural além do que administradores rígidos com ideias antiquadas consideram apropriado. Ele acredita as escolhas artísticas ousadas de Sana por inspirá-lo a ultrapassar seus próprios limites, e Hayase o apoia, chamando o trabalho de Sana de uma verdadeira obra-prima. E até Yoshi fornece evidências em vídeo de especialistas em arte apreciando a peça. Quando confrontado com fatos e lógica, o conselho estudantil cede e permite que a exposição continue. No entanto, em uma reviravolta surpreendente para todos eles, Sana declara Naoto o vencedor, dizendo que ele foi o verdadeiro pilar do clube de arte o tempo todo. Sua punição foi usar uma roupa de coelhinha para vender mercadorias para as garotas, onde ela chama de opressão, mas secretamente aproveita a atenção. As meninas acabam ganhando muito com a popularidade de Sana, provando que às vezes perder é na verdade ganhar. Depois que o festival termina, há mais um momento de caos quando Naoto pede a Sana para trocar a fantasia de coelho antes que ela se meta em mais problemas. E ela leva isso muito a sério, começando a se despir até ficar nua na frente de Naoto, claramente deixando-o em pânico. Só para ser salvo por Hayase, que salta para deter o presidente maluco, mas descobrem que ela estava apenas pregando uma peça neles, como se estivesse partilhando sabedoria. Sana critica o trabalho dele uma última vez, dizendo que, embora possa estar um pouco bruto, está certamente e sem dúvida cheio de amor e paixão. E é isso que o torna ainda mais especial.
Este festival de elogios do presidente faz tanto ele quanto Ayase, já muito cientes do romantismo no ar, corarem como tomates maduros no dia da colheita ao ouvirem esta observação, porque todo mundo pode ver o que eles são muito teimosos para admitir. Naoto pergunta a Ayase se ela o acompanharia a um concerto, ao que ela diz sim timidamente. E antes que eles pudessem sair sozinhos, os outros Attention Hoes também anunciam seus planos de se juntar a eles. Então, todos finalmente vão juntos a um concerto, com Ayase puxando Naoto pelo braço com um grande sorriso no rosto. Sua verdadeira recompensa significativa vem mais tarde, quando Naoto desenha uma sonolenta Ayase, quem, ao invés de cair em um sono profundo, acorda no meio e dá uma olhada no desenho que Naoto fez dela, que a impressiona muito. Ela pede a Naoto para fechar os olhos para que ele possa receber sua tão esperada recompensa, e Naoto, nervoso, faz o que é mandado. Enquanto Naoto pensa na próxima pegadinha atrevida que Ayase vai aprontar, ela se inclina e lhe dá um beijo suave e doce na bochecha, deixando o pobre rapaz emocionalmente desajeitado, confuso e corado, antes de lançar seu movimento característico de sair correndo. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você assistiu até o final, deixe um like e comente se você quer ser o suporte emocional virgem de Ayase. Se você gosta de recapitulações de anime como estas, não se esqueça de conferir